O Santos empatou novamente pelo Campeonato Paulista. O Santos teve novamente uma atuação abaixo do esperado. O time de Pedro Caixinha simplesmente não mostra ideias. O time de Pedro Caixinha simplesmente é um vazio de criação, é um vazio de jogadas e fica dependente exclusivamente de jogadas individuais, seja de Guilherme, seja do Soteldo, seja do Neymar agora, né? Agora que o Neymar está jogando. Pedro Caixinha que prometia bastante. Pedro Caixinha que no início a torcida criou expectativa porque parecia um cara que conhecia bastante de futebol e que já até aqui a nona rodada do Campeonato Paulista vem sendo uma grande decepção, vem sendo bem abaixo daquilo que ele prometia. Inclusive escalando jogadores, na minha opinião, piores do que algumas opções que a gente tem no elenco. E pior ainda, quando ele precisa substituir, vem à tona o pior lado dele. É incrível como o Caixinha consegue piorar o time do Santos todo o jogo. Ele consegue deixar o time do Santos ainda pior do que vinha jogando. Hoje novamente ele fez isso. Quando eu digo que ele escala jogadores piores do que outras opções que ele tem no elenco, eu claramente estou dizendo do Léo Godoy. O Léo Godoy é um jogador muito fraco. Até aqui não vem jogando nada. Pode ser que daqui para frente, ao longo do tempo, ele passe a melhorar, passe a ser um bom jogador, mas eu acredito que isso seja muito difícil. É um jogador que mostra bastante dificuldade com a bola no pé. É um jogador que tem muita dificuldade na marcação. E isso tem atrapalhado o Santos nos jogos. Isso tem atrapalhado e muito. O Léo Godoy ele tem uma mania muito grave de, ao invés de ele combater o lateral ou o ponta adversário, ele vai afunilando e vai caminhando para dentro da área. E é incrível como todo jogador pela esquerda, adversária nossa, seja o ponta, seja o meia, ou seja, sei lá, qualquer jogador que esteja por ali, tem uma avenida para correr, tem uma avenida para cruzar. Já tomamos gols assim, tanto que o jogo contra o Palmeiras, que a gente toma um empate, sai a jogada por ali. Tiveram outros jogos que a gente tomou gols por ali também, e hoje, por pouco, graças ao Brasão, a gente não tomou gol de novo por esse tipo de jogada que eu não consigo entender. Eu não sei se é a orientação do Caixinha para que ele afunile para dentro da área junto dos zagueiros, ou se é burrice dele mesmo, que toda hora vai correndo para ali. De qualquer maneira, é um erro dele por fazer esse tipo de jogada e o erro do Caixinha em não orientar ele, porque já é o nono jogo e ele vem fazendo isso desde o início do Campeonato Paulista. É um jogador, na minha opinião, que não merece a titularidade. JP Sherman, apesar de ter sim suas dificuldades na defesa, é um garoto ainda, tem 19 anos. Eu acho que é muito mais fácil você corrigir um menino, é muito mais fácil você pedir para que um garoto melhore isso do que um cara já que está beirando seus 30 anos. E o JP Sherman ainda no ataque tem muito mais qualidade com a bola no pé do que o Léo Godoy. Eu não consigo entender essa titularidade dele. Ele não vem acrescentando em nada. Muitos dizem que ele tem uma qualidade ofensiva. Sim, ele está presente na área, ele aparece no ataque várias vezes, porém ele não sabe o que fazer com a bola. Quarta-feira no jogo contra o Botafogo foi assim, ele teve umas 2 ou 3 chances e hoje novamente ele apareceu na área, ele recebeu a bola, ele teve chance de concluir e novamente foi abaixo, não conseguiu. Na minha opinião, o Léo Godoy já deu o que tinha que dar. Não merece titularidade, não pode jogar. Se ele ainda está em fase de testes, acho que o JP Sherman precisa jogar, precisa ser testado com mais frequência, porque eu não consigo mais aguentar o Léo Godoy titular no meu time. Outros pontos, hoje eu gostei bastante da partida do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo novamente jogando pela esquerda, ele já havia feito uma grande partida contra o Palmeiras pelo lado esquerdo da defesa, e hoje foi talvez a melhor partida dele com a camisa do Santos. Não cedeu espaço para os atacantes do Novo Horizontino, bastante seguro, bastante firme no jogo de hoje. Gostei bastante da atuação do Zé Ivaldo. É um jogador que, diferente do Léo Godoy, que começou muito abaixo e eu estava criticando, é um jogador que vem evoluindo constantemente. Então estou feliz, porque a nossa zaga estava sofrendo grandes problemas, né, até aqui. E hoje pelo menos não tomamos gol de bola aérea e tivemos essa grata surpresa, né, que foi a ótima atuação do Zé Ivaldo. O Gil, pra mim, fez uma partida assim, teve alguns erros individuais bobos, como tocar a bola no pé do adversário, às vezes perder a bola e quase oferecer jogadas de perigo pro Novo Horizontino, mas no geral eu consigo ficar mais confiante, mais seguro com o Gil em campo do que com o João Basso ou do que com o Luizão. Então, pra mim, ele não pode ser... Pra mim, ele não pode estar afastado, sendo que hoje a gente não tem uma zaga titular segura, né? O Luan Pérez ainda vem se recuperando, vem numa fase ainda instável, vinha de más partidas, nas últimas vezes jogou um pouco melhor, e o Zé Ivaldo vem melhorando também, mas o Gil não é pior do que o Basso, e não é pior que o Luizão hoje, né? O Luizão pode ser que daqui a um tempo vire um grande zagueiro, mas ainda é muito novo, eu acho que sentiu a camisa do Santos, então ele é muito cedo para falar
que ele é melhor que o Gil. O Gil, no momento, atrás aí para mim do Zé Ivaldo e Luan Pérez, ele tem que ser a terceira opção de zagueiros. O Vinícius Lira para mim fez uma partida legal, nada demais, bem diferente da partida contra o São Paulo, onde ele foi muito bem. Hoje fez uma partida regular, na verdade, uma partida que ele teve chances, ele teve ali quase um gol no primeiro tempo, mas também não foi nada demais, nenhuma partida espetacular, foi uma partida ok, mas para mim, a partida melhor do que as últimas que o Escobar vinha fazendo. O Escobar tem muita vontade, tem muita raça, mas com a bola no pé, qualidade, o Lira é superior a ele. E ainda tem 17 anos, né? Um jogador que claramente vai evoluir. Meio de campo do Santos no primeiro tempo não existiu. Pitu com uma partida muito abaixo. O Rincon hoje, diferente das outras partidas, hoje também foi abaixo, tanto que saiu para o Schmidt entrar. E o Neymar hoje muito marcado, né? Muito marcado, todo mundo em cima dele. E o Santos com aquela dificuldade absurda de se movimentar. O Pedro Caixinha ele tem me lembrado muito o time do Gesualdo de 2020, um time que não se mexe, um time que não aparece para receber bola. Você tem um gênio da bola, um craque igual o Neymar ali distribuindo, e os atacantes, tirando o Guilherme que se movimenta muito, é um time completamente previsível. Ninguém se mexe, ninguém se movimenta, e fica difícil para o Neymar, que em uma bola ele pode decidir o jogo. E quando ele está muito marcado igual hoje, ele ainda conseguiu distribuir uns 2, 3 passes de perigo. Você tem que ter um ataque que se mexe. E esse time do Caixinha, ele me lembra muito o time do Gesualdo. Um time completamente estático, um time muito fácil de se marcar. E o Neymar hoje acabou sendo refém disso, não conseguiu ter uma atuação das melhores, não conseguiu evoluir, não conseguiu jogada de perigo muito por conta disso. O Santos não oferecia opções para ele, né? Os atacantes do Santos eram facilmente marcados, principalmente o Soteldo e o Tiquinho, que apesar de fazer um bom pivô, que apesar de segurar bastante a zaga, também foi muito marcado, não conseguiu se colocar para o Neymar dar um passe para ele para poder fazer um gol. Então hoje o meio-campo do Santos e o ataque em si foram meio que nulos. A gente ficou muito refém de jogadas individuais do Guilherme, que tentava, só que sozinho também não vai conseguir passar por 2, 3 caras, e dependente de um passe ou outro do Neymar que achasse um atacante nosso, mas mesmo assim não conseguimos. O Caixinha foi muito mal nas substituições, o Tassiano entrou muito mal, o Lucas Meirelles não conseguiu produzir o mesmo que o Tiquinho, mesmo com as limitações que o Tiquinho teve hoje. O Tiquinho pelo menos segurava a bola, o Tiquinho fazia um pivô, segurava a zaga, e o Lucas Meirelles não conseguiu fazer isso. O Bom Tempo entrou também sem oferecer muita coisa, e o João Bassa eu não entendi, cara, sinceramente. Você trocar um zagueiro pelo outro me remeteu muito ao Santos do Carille. Você precisando ganhar o jogo, você em terceiro do grupo, não se deve colocar um zagueiro, trocar um zagueiro pro outro. Eu não acho que o Gil não sentiu nada, não soube se o Gil sentiu algo, e não justifica essa substituição se ele não sentiu nada. O João Basso nem no Santos era para estar, quanto mais entrar num jogo onde a gente precisava pontuar, né? Fazer 3 pontos. Então não entendi nada, não entendi essa mexida do Caixinha e me preocupo. Me preocupo de verdade com o Caixinha, porque já é o 9º jogo, o Santos não consegue jogar bola. Tirando o primeiro tempo contra o Mirassol e tirando o jogo contra o São Paulo, que os jogadores estavam motivados, acho que muito pela chegada do Neymar, o Santos não produziu. É o segundo jogo que a gente tem o Neymar e a gente não consegue oferecer um esquema, a gente não consegue oferecer um jogo, um time que faça com que ele se destaque, fazendo com que ele seja o protagonista, mas sem toda hora ele ter que resolver o jogo, né? Ele não vai resolver. O Neymar tá voltando ainda, não tá 100%. Ele não é mais o Neymar de 2011, 2012, que ele driblava 4, 5 caras e saia na cara do gol. A gente não vai ter mais esse cara. O Neymar é um gênio da bola, é um craque ainda, um passe dele pode resolver o jogo. Mas a gente precisa que a tática, a gente precisa que o coletivo ajude e jogue em prol dele. E não que ele precise resolver sozinho, porque isso não vai acontecer. E eu fico bastante preocupado com o Caixinha, porque até agora o Santos não mostrou absolutamente nada. Eu espero que a gente melhore. E a gente tem uma pedreira agora, que é o Corinthians em Itaquera, que sempre é chato jogar lá. O Santos sempre leva azar jogando lá. E a gente tá em terceiro do grupo, tá? Estamos aí com a classificação ameaçadíssima. E eu espero que a gente consiga, de alguma maneira, sair com algo, pelo menos pontuando lá de alguma forma. Gramado sintético, não sei se o Neymar vai jogar. Então eu fico bastante preocupado com a sequência do Santos no Campeonato Paulista. E principalmente, ainda mais preocupado com a falta de evolução que o time do Caixinha não vem mostrando até aqui. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Uma excelente semana para você, um grande abraço e até mais.